Era uma tarde chuvosa em uma pequena cidade do interior do Brasil, quando Dona Helena deu à luz seu único filho. Viúva muito jovem, ainda com marcas da vida dura, ela carregava nos olhos um brilho de esperança. O menino, a quem deu o nome de Arthur, era o maior presente que já havia recebido. Helena sempre acreditou que a vida dela só faria sentido se pudesse dar ao filho um futuro melhor do que o dela. Trabalhou como doméstica, lavando roupas para famílias ricas da cidade, cozinhando em casas de gente que nunca lhe deu valor, mas que precisava da sua força para manter seus lares impecáveis. Mesmo com as mãos rachadas pelo sabão e os pés cansados de tantas horas em pé, ela jamais desistia. Cada moeda que recebia, guardava um pouco em uma caixinha escondida no armário velho de madeira. Era o tesouro do futuro de Arthur. Helena sabia que os estudos seriam a única saída para que o menino não tivesse o mesmo destino de luta que ela. Arthur cresceu vendo a mãe acordar antes do sol nascer e chegar em casa tarde da noite. Mas, ainda assim, ela sempre tinha um sorriso para ele. Sempre preparava um prato de comida, mesmo que fosse simples, e sentava ao lado dele para ouvir sobre o dia na escola. "Meu filho", dizia ela passando a mão nos cabelos dele, "um dia você vai ser alguém muito importante. Vai estudar, vai ter uma profissão bonita, e ninguém nunca mais vai olhar para você com desprezo." Arthur, com seus olhos curiosos e cheios de sonhos, respondia: "Eu vou ser médico, mamãe. Vou cuidar das pessoas, igual você cuida de mim." Essas palavras enchiam o coração de Helena de força para continuar. Cada dificuldade se tornava suportável porque ela acreditava naquele sonho. Os anos foram passando e Arthur realmente se destacava na escola. Era inteligente, aplicado, sempre tirava as melhores notas. Muitos professores elogiavam a dedicação dele e todos sabiam que aquele menino tinha um futuro brilhante pela frente. Helena, mesmo cansada, nunca deixou faltar nada para os estudos do filho. Comprava livros usados, cadernos pela metade em sebos e até ficava noites inteiras acordada costurando roupas para complementar a renda e pagar a mensalidade de um cursinho preparatório. E assim, Arthur cresceu cercado de amor e de sacrifício. Ele via o quanto a mãe lutava, e isso alimentava nele a vontade de vencer. Porém, ao mesmo tempo, em seu coração, nascia também um desejo de se afastar daquela realidade simples, daquela vida de privações. Na adolescência, começou a se incomodar com a simplicidade da casa em que morava. Sentia vergonha quando os colegas iam visitá-lo e viam os móveis antigos, a pintura descascada, o cheiro de comida simples vindo da cozinha. Embora ainda tivesse carinho pela mãe, aos poucos, Arthur começava a sonhar não apenas com a medicina, mas também com uma vida luxuosa, distante da pobreza que tanto o marcou. Helena, sem perceber essa mudança, continuava acreditando no filho. Era sua maior alegria vê-lo crescer, estudar, se preparar para o futuro. Muitas vezes, cansada após o trabalho, ela olhava para Arthur estudando à mesa da cozinha e pensava: "Vale a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada dor no corpo, tudo vale a pena por esse menino." Até que chegou o grande momento, o vestibular de medicina. Arthur estudou como nunca, e quando a aprovação chegou, Helena chorou de emoção. Era como se todo o esforço de sua vida tivesse finalmente se transformado em vitória. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela abraçou o filho e disse: "Você conseguiu, meu filho. Vai ser doutor. Eu sempre soube que você ia chegar lá." Arthur sorriu, orgulhoso, mas dentro dele havia também uma voz que sussurrava: "Agora a minha vida vai mudar de verdade, e eu nunca mais vou passar vergonha da minha origem." E assim, com a bênção da mãe, ele partiu para Pata, a capital, para estudar. Helena ficou sozinha na casa simples,
Mas seu coração estava cheio de esperança. Mal sabia ela que aquele seria o início de uma longa jornada de dor, distância e decepções. Arthur chegou à capital cheio de sonhos. Tudo era novo. As ruas movimentadas, os prédios altos, as pessoas elegantes. Ele sentia que finalmente estava começando a viver a vida que sempre quis. Na Universidade de Medicina fez amigos de famílias ricas. Jovens que usavam roupas caras, tinham carros importados e falavam de viagens internacionais como se fossem coisas comuns. No começo, Arthur se sentia deslocado, mas logo percebeu que sua inteligência e dedicação podiam abrir portas. Rapidamente conquistou respeito entre os colegas e professores. Enquanto isso, em sua cidade natal, Dona Helena seguia sua rotina solitária. O quarto de Arthur estava intacto, como se ele fosse voltar a qualquer momento. Ela escrevia cartas toda semana, contando as novidades simples da cidade. O vizinho que pintou a casa, a festa da padroeira, a colheita de milho. Mas Arthur raramente respondia. Estava sempre ocupado com aulas, provas, estágios. Ainda assim, Helena não reclamava. Guardava cada silêncio com paciência e amor. Para ela, o mais importante era saber que o filho estava construindo um futuro brilhante. Com o passar dos anos, a distância entre mãe e filho deixou de ser apenas física. Arthur começou a se envergonhar das origens humildes. Quando os colegas perguntavam sobre a família, ele respondia de forma vaga. Minha mãe mora no interior, leva uma vida simples. E mudava rapidamente de assunto, sem nunca mencionar o quanto ela havia se sacrificado por ele. No terceiro ano de faculdade, Arthur conheceu Camila, uma jovem bonita e elegante, filha de empresários muito ricos. Ela se destacou imediatamente em sua vida. Camila não só tinha dinheiro, mas também um jeito altivo, acostumado a mandar e a ser servida. Arthur, que sempre sonhara em deixar para trás a vida de privações, viu nela a oportunidade de entrar em um mundo que parecia inalcançável. Os dois começaram a namorar. Logo, Arthur passou a frequentar jantares sofisticados, festas luxuosas e viagens que ele jamais imaginou fazer. Aos poucos, a simplicidade de sua infância ficou cada vez mais distante em sua memória. Helena, por sua vez, continuava vivendo de maneira modesta. Mandava cartas cheias de amor, perguntando como estava o coração do filho, se ele se alimentava bem, se estava feliz. Muitas dessas cartas nunca foram respondidas. Arthur as lia rapidamente e, algumas vezes, sequer abria o envelope. Sentia vergonha de mostrar para Camila o carinho exagerado e simples da mãe. Um dia, após uma aula, um colega comentou: Arthur, sua mãe deve estar orgulhosa de você, hein? Um cara vindo do interior, agora no meio da elite. Arthur deu um sorriso frio e respondeu: ela sempre quis que eu tivesse uma vida melhor, mas já faz tempo que não nos vemos. Essas palavras ditas sem pensar marcavam a transformação que acontecia dentro dele. O amor da mãe ainda existia em algum lugar, mas estava sendo abafado pelo brilho do status e da riqueza que começava a conquistar. No dia da formatura, Dona Helena chegou cedo, com um vestido simples que ela mesma ajustou com suas mãos cansadas. Sentou-se orgulhosa na plateia, com os olhos brilhando de emoção. Quando Arthur subiu ao palco para receber o diploma, ela aplaudiu com toda a força do coração. Mas, ao procurar o olhar do filho, não encontrou resposta. Arthur evitou encarar a mãe. Sentia vergonha de sua simplicidade diante da família elegante de Camila, que estava sentada logo atrás, com roupas caras e expressões frias. Depois da cerimônia, Helena correu até o filho, abraçou-o com força e disse: Meu doutor, eu sabia que você ia conseguir. Tudo valeu a pena. Arthur retribuiu o abraço de forma apressada, olhando de lado para Camila, que observava com um ar de desdém. Em seguida, afastou-se discretamente, indo tirar fotos com os amigos e com a família da namorada.
Helena ficou de lado, segurando a bolsa gasta contra o peito, tentando esconder a dor. Não queria atrapalhar, não queria envergonhar o filho. Apenas sorriu, mesmo com o coração partido, e voltou para casa naquela noite com a sensação de que algo havia mudado para sempre. Arthur, agora médico formado, tinha o mundo a seus pés. Mas, sem perceber, começava a perder o que havia de mais valioso: o amor incondicional daquela que sempre esteve ao seu lado. E essa distância seria apenas o começo de uma grande queda. Arthur, recém-formado médico, logo conseguiu emprego em um dos hospitais mais renomados da capital. Era admirado pelos colegas, respeitado pelos pacientes e, acima de tudo, visto como um jovem de grande futuro. Ao lado de Camila, parecia ter alcançado tudo o que sempre sonhou: status, reconhecimento e entrada definitiva no círculo da elite. O namoro avançou rapidamente. Pouco tempo depois da formatura, veio o pedido de casamento. A cerimônia foi luxuosa, em um salão imponente, com flores importadas, música ao vivo e dezenas de convidados ilustres. Todos comentavam sobre o casal perfeito, o jovem médico brilhante e a herdeira rica. Dona Helena, é claro, estava presente. Usava o mesmo vestido simples, cuidadosamente passado, e um pequeno par de brincos que guardava desde a juventude. Chegou cedo, com o coração transbordando de alegria, acreditando que aquele dia seria um dos mais felizes de sua vida. Porém, desde o primeiro momento, sentiu-se deslocada. As pessoas olhavam de cima a baixo, avaliando cada detalhe da sua roupa e dos seus gestos. Murmúrios discretos ecoavam. É a mãe dele? Nossa, tão simples! Helena fingia não perceber. Para ela, nada daquilo importava. O que valia era ver o filho realizado. Mas a indiferença de Arthur doía mais do que qualquer olhar de desprezo. Ele a cumprimentou de maneira apressada, apenas um beijo rápido no rosto, como se fosse obrigação. Queria evitar que os convidados percebessem demais a presença daquela senhora simples no meio da riqueza. E Camila, a noiva, deixou claro desde o início que não tinha nenhuma intenção de acolher Helena na nova família. Durante a festa, aproximou-se dela e disse em tom frio: "Espero que a senhora compreenda que agora Arthur tem uma nova vida. Uma vida que exige certas aparências." Helena sorriu, tentando não demonstrar a dor que aquelas palavras causaram. Apenas respondeu: "Eu só quero que meu filho seja feliz." Depois do casamento, Arthur e Camila se mudaram para uma cobertura luxuosa no bairro mais caro da cidade. Helena, sozinha em sua casinha simples no interior, continuava tentando manter contato. Ligava sempre, escrevia cartas, enviava pequenos presentes feitos à mão. Mas, na maioria das vezes, não recebia resposta. Quando ligava para o celular do filho, quem atendia era Camila. "Dona Helena, Arthur está ocupado. Ele não pode falar agora." E assim a ligação terminava. Helena começava a perceber que estava sendo afastada, pouco a pouco, da vida do filho. Mas não desistia. Em seu coração, ainda acreditava que, com paciência e amor, as coisas poderiam mudar. Certo dia, após meses sem vê-lo, decidiu visitar Arthur de surpresa. Pegou o ônibus, viajou horas até a capital e chegou à porta da cobertura. Quando bateu, foi recebida por Camila. "O que a senhora está fazendo aqui sem avisar?" disse a nora, com um olhar de desprezo. "Eu só queria ver meu filho", respondeu Helena com a voz trêmula. "Arthur não está. E mesmo que estivesse, ele tem uma vida muito ocupada. A senhora precisa entender que não pode aparecer assim, do nada." Helena tentou insistir, mas Camila fechou a porta com firmeza. Ela desceu as escadas devagar, sentindo o peso de cada passo, e voltou para casa com o coração em pedaços. Arthur soube da visita, mas não ligou para pôr a mãe. Apenas comentou com Camila:
Ela precisa entender o nosso espaço. E mudou de assunto, como se fosse algo irrelevante. Os anos foram passando. Arthur crescia na carreira. Ganhava fama como um dos melhores médicos da cidade. Era convidado para entrevistas, dava palestras, aparecia em revistas. Ao lado de Camila, exibia-se como um casal perfeito. Enquanto isso, Dona Helena envelhecia sozinha. A saúde começava a fraquejar, mas nunca deixava de rezar pelo filho. Em suas orações pedia a Deus que o protegesse, que iluminasse seu coração, que um dia ele lembrasse do amor de mãe. Mas Arthur estava cada vez mais distante. Para ele, a mãe era uma lembrança incômoda do passado pobre que tanto queria esquecer. E assim, a mulher que havia dedicado toda a vida a criar e educar o filho, agora vivia na solidão, rejeitada pela nora e esquecida por aquele a quem mais amava. Mal sabia Arthur que a vida, em sua imprevisibilidade, guardava para ele uma dura lição. Uma lição que mostraria com toda a força o verdadeiro valor do amor de uma mãe. Arthur havia se tornado um dos médicos mais requisitados da capital. Clínicas particulares disputavam por sua presença. Revistas de saúde faziam reportagens sobre sua trajetória. E ele era constantemente convidado para participar de congressos internacionais. Ao lado de Camila, exibia-se como exemplo de sucesso. Juntos frequentavam os melhores restaurantes, viajavam ao exterior em férias luxuosas e viviam cercados por pessoas da alta sociedade. Arthur parecia ter conquistado tudo aquilo que sempre desejara: status, poder e reconhecimento. No entanto, quanto mais brilhava aos olhos do mundo, mais se afastava de quem realmente o amava. A cada vez que alguém mencionava sua mãe, ele mudava de assunto. Para Camila, Helena era um peso, uma vergonha, alguém que não se encaixava em sua vida luxuosa. Arthur, você precisa entender que certas companhias não combinam com a sua imagem, dizia ela em tom de superioridade. E Arthur, já acostumado a obedecer o padrão do novo mundo em que vivia, concordava em silêncio. Helena, por sua vez, acompanhava de longe. Quando conseguia ver o filho na televisão, seu coração se enchia de orgulho, mas também de saudade. Em sua casa simples, sozinha, ela dizia para si mesma: "Esse é o meu menino. Eu lutei tanto por ele." Mesmo rejeitada, continuava rezando. Rezava para que o filho fosse feliz, para que tivesse saúde, e pedia a Deus apenas uma coisa: que um dia ele lembrasse dela, não com vergonha, mas com amor. A vaidade de Arthur. Com o tempo, a arrogância começou a dominar Arthur. Ele acreditava que estava no controle da vida, que nada poderia derrubá-lo. Tratava pacientes mais humildes com frieza, recusava convites de colegas que não eram de seu nível social e quase nunca respondia às tentativas de contato da mãe. Camila, por sua vez, aproveitava cada instante da riqueza e do prestígio. Fazia questão de ostentar bolsas caras, joias e carros importados, e se vangloriava entre amigas. "Casei com um dos médicos mais renomados do país. Nosso futuro está garantido." Mas o destino, que muitas vezes parece esperar o momento certo para ensinar grandes lições, preparava uma reviravolta que ninguém poderia prever. O acidente. Numa noite chuvosa, Arthur saiu de um jantar importante com investidores da área da saúde. Estava cansado, mas não queria esperar o motorista. Insistiu em dirigir seu carro de luxo, mesmo com a chuva forte. Camila estava ao lado, distraída no celular, reclamando da demora do trânsito. De repente, em uma curva perigosa, Arthur perdeu o controle do veículo. O carro deslizou na pista molhada, bateu contra a mureta de proteção e capotou. O barulho foi ensurdecedor. Os vidros se estilhaçaram, o metal se retorceu. Em poucos segundos, a vida perfeita que Arthur conhecia foi despedaçada. Camila sofreu apenas ferimentos leves, mas Arthur
Arthur foi levado inconsciente ao hospital em estado grave. Horas de cirurgia, dias de angústia, noites sem resposta. Quando finalmente acordou, recebeu a notícia que mudaria para sempre sua existência. Doutor Arthur, infelizmente a lesão na sua coluna foi muito séria. O senhor não poderá mais andar. Ficará paraplégico. Aquelas palavras ecoaram como um trovão. Arthur, acostumado a ser o médico que dava diagnósticos, agora estava do outro lado. Sentiu o mundo desabar sobre si. A reação de Camila. Nos primeiros dias, Camila permaneceu ao lado dele. Mas logo sua impaciência e frieza ficaram evidentes. Não suportava a ideia de ter um marido em cadeira de rodas. Arthur, eu não me casei para viver assim. Eu não vou cuidar de um inválido. Ele tentou argumentar, implorar, mas foi inútil. Pouco tempo depois, Camila arrumou as malas, pediu o divórcio e o deixou sozinho. Para ela, a riqueza e o prestígio só faziam sentido ao lado de alguém saudável e admirado. Agora que Arthur não podia mais andar, não servia mais para sua vida de aparências. Foi nesse momento de abandono que Arthur sentiu, pela primeira vez, o verdadeiro peso da solidão. Amigos sumiram, colegas se afastaram e até o brilho da fama desapareceu. Deitado em uma cama de hospital, sem forças, lágrimas escorreram de seus olhos. Pela primeira vez em muitos anos, ele se lembrou de quem realmente o amava sem esperar nada em troca: sua mãe. E no fundo da alma, uma voz suave parecia dizer: Eu sempre estarei com você, meu filho. Arthur, agora quebrado e sozinho, estava prestes a descobrir o verdadeiro significado do amor. Arthur passou semanas no hospital. Entre fisioterapias dolorosas e noites insones, sua mente era invadida por lembranças que há muito tempo tentava apagar. A imagem da mãe sorrindo, mesmo com roupas simples e mãos calejadas, surgia constantemente em seus pensamentos. Ele se lembrava de quando ainda era menino, sentado à mesa da cozinha, estudando com a luz fraca da lâmpada, enquanto Helena costurava roupas para complementar a renda. Recordava-se das palavras dela. Um dia você vai ser alguém importante, meu filho. Agora, deitado em uma cama, sem poder mover as pernas, sentia que havia falhado com ela. Tudo o que conquistou, todo o brilho, a fama e a riqueza, parecia ter se perdido junto com o acidente. Restava apenas o vazio. A notícia que chegou ao interior. Na pequena cidade, Helena vivia seus dias de rotina simples. Estava mais envelhecida, os cabelos quase totalmente brancos, mas ainda se levantava cedo para cuidar da pequena horta e alimentar as galinhas. Foi através de uma vizinha que a notícia chegou. Dona Helena, a senhora soube? Seu filho sofreu um acidente. Saiu até no jornal. Dizem que está muito mal. O coração da mãe quase parou. Sem pensar duas vezes, juntou as poucas economias que tinha, pegou um ônibus e viajou a madrugada inteira até a capital. Cada quilômetro percorrido aumentava a angústia em seu peito. Quando chegou ao hospital, cansada e com os olhos vermelhos de tanto chorar, pediu informações na recepção. A atendente respondeu: O senhor Arthur está internado no quarto 307. Helena subiu apressada, o coração acelerado. Ao abrir a porta do quarto, encontrou o filho deitado, pálido, com o olhar perdido. O encontro, Arthur virou o rosto lentamente e, ao ver a mãe, lágrimas brotaram em seus olhos. Mamãe, disse com a voz embargada. Helena correu até ele, segurou sua mão com força e a beijou repetidas vezes. Meu filho, graças a Deus você está vivo. Eu sabia que o Senhor não ia me deixar perder você. Arthur chorava como uma criança. Fazia anos que não recebia aquele toque, aquele carinho tão puro. Me perdoa, mãe. Me perdoa por tudo. Eu te abandonei. Te deixei de lado. E agora estou aqui sem nada. Camila me deixou.
Meus amigos sumiram. Eu só tenho você. Helena enxugou as lágrimas dele com as próprias mãos, como fazia quando ele era pequeno. Arthur, eu nunca deixei de ser sua mãe. Nunca deixei de te amar. Você pode ter me esquecido, mas eu nunca esqueci de você. Eu te perdoo, meu filho. Sempre te perdoei. Naquele momento, Arthur sentiu pela primeira vez o verdadeiro peso do amor incondicional. Enquanto todos o abandonaram, ali estava sua mãe. Aquela que ele havia rejeitado tantas vezes, agora ao seu lado, como sempre estivera desde o início. O cuidado da mãe. Nos dias seguintes, Helena não saiu do hospital. Dormia em uma cadeira desconfortável ao lado da cama. Segurava a mão do filho durante a noite. Ajudava a te alimentá-lo com paciência. Quando os enfermeiros estavam ocupados, ela mesma trocava lençóis, ajeitava travesseiros, penteava os cabelos dele. Arthur observava tudo em silêncio, com lágrimas nos olhos. Cada gesto simples da mãe era uma lição que a vida lhe ensinava. O amor verdadeiro não exige nada em troca. Não depende de status, riqueza ou aparência. Certo dia, enquanto Helena o ajudava a beber água, Arthur disse: "Mãe, como a senhora consegue me amar tanto, mesmo depois de tudo o que eu fiz?" Ela sorriu suavemente e respondeu: "Porque você é meu filho. E o amor de uma mãe não acaba, Arthur. Ele suporta tudo. Mesmo quando você me virou as costas, eu continuei rezando por você todos os dias. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, Deus ia trazer meu menino de volta para mim." Essas palavras ecoaram no coração de Arthur com a força de uma verdade que ele havia tentado negar por anos. O início de uma nova vida. Aos poucos, Arthur começou a aceitar sua nova condição. Já não era mais o médico famoso que todos admiravam por seu sucesso, mas sim um homem frágil, em busca de redenção. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente amado. Eram as mãos enrugadas de sua mãe, cheias de cicatrizes da vida dura, que lhe davam força para continuar. O mesmo colo que o embalou quando criança agora era o porto seguro, que o sustentava na fase mais difícil de sua existência. Arthur compreendeu então que tudo o que havia conquistado antes era passageiro, efêmero. A única riqueza verdadeira que possuía estava ali, diante dele. O amor incondicional de Dona Helena. Os dias no hospital se transformaram em semanas. Cada amanhecer era um desafio para Arthur, que ainda lutava para aceitar sua nova condição. A cadeira de rodas o aguardava no canto do quarto, como um lembrete constante daquilo que havia perdido. Antes, ele caminhava com passos firmes pelos corredores luxuosos das clínicas, sendo admirado por pacientes e colegas. Agora dependia de enfermeiros para se mover, e da mãe para as tarefas mais simples. A primeira vez que tentou se levantar sozinho, caiu da cama. Sentiu o corpo pesado, inútil, e gritou de raiva. "Eu não sou mais ninguém! Minha vida acabou!" Helena correu até ele, ajudou a erguê-lo e, segurando o rosto do filho entre as mãos, disse com firmeza e ternura: "Nunca diga isso, Arthur. Enquanto você respirar, enquanto o seu coração bater, você tem vida. E a vida sempre vale a pena." Essas palavras ecoaram dentro dele como um bálsamo. O aprendizado da humildade. Arthur, que antes vivia cercado de luxo e bajulação, agora experimentava a dependência total. Precisava de ajuda para se vestir, para se alimentar, até para tomar banho. Cada detalhe da rotina se transformava em uma batalha. No início, isso o enchia de vergonha. Mas a paciência de Helena o fazia enxergar além da dor. Ela tratava cada tarefa como um ato de amor, não de obrigação. Nunca reclamava, nunca demonstrava cansaço, mesmo que suas mãos já tremessem com a idade. "Mãe, eu não mereço isso. Eu não mereço seu cuidado depois de tudo o que fiz." "Você merece sim, meu filho. Merece porque é meu sangue, minha vida."
O amor de uma mãe não depende do merecimento. Ele simplesmente existe. Arthur chorava em silêncio diante de cada demonstração desse amor. Sentia que pela primeira vez em muito tempo, estava aprendendo o verdadeiro sentido da palavra humildade. As primeiras conquistas. Com a ajuda da fisioterapia e principalmente com o incentivo constante de Helena, Arthur começou a se adaptar à cadeira de rodas. Aprendeu a se mover pelos corredores, a girar sozinho, a alcançar pequenos objetos. Cada conquista era celebrada com entusiasmo pela mãe. "Viu só? Eu disse que você era forte", dizia ela batendo palmas quando ele conseguia algo novo. Esses momentos faziam Arthur sorrir novamente, algo que não acontecia desde o acidente. Percebia que a vida não havia acabado, apenas havia mudado de forma. O olhar para o passado. Em muitas noites, enquanto a mãe dormia na poltrona ao lado da cama, Arthur ficava observando-a. Via cada ruga, cada fio de cabelo branco, cada marca de cansaço no rosto dela. E lembrava de tudo o que havia feito. Os anos de silêncio, as cartas ignoradas, as vezes em que sentiu vergonha dela. O peso da culpa era esmagador. Em lágrimas, sussurrava para si mesmo. Como pude ser tão cego? Ela sempre esteve aqui, e eu a tratei como nada. Mas, ao mesmo tempo, essas lembranças também alimentavam nele o desejo de ser diferente dali em diante. Um novo vínculo. Certo dia, enquanto almoçavam juntos no quarto do hospital, Arthur pegou a mão da mãe e disse: "Mãe, eu prometo que nunca mais vou te abandonar. Nunca mais vou sentir vergonha da senhora. Quero passar o resto da minha vida mostrando o quanto eu te amo." Helena sorriu emocionada com os olhos marejados. "Eu não preciso de promessas, Arthur. Só quero que você viva em paz, que seja feliz. Isso já é tudo para mim." Mas, no fundo, aquelas palavras eram como um renascimento para Arthur. Ele sabia que precisava retribuir, não apenas com palavras, mas com atitudes. A saída do hospital. Meses depois, Arthur recebeu alta. A notícia foi ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Deixava para trás a cama do hospital, mas também enfrentaria a dura realidade da vida fora dali. Helena levou o filho para sua casa simples no interior. Não havia mais a cobertura luxuosa, os móveis caros ou as festas elegantes. Apenas uma casa modesta, com paredes descascadas, cheiro de café fresco e o aconchego que ele não sentia há anos. No primeiro dia, ao entrar no quarto que havia sido dele, Arthur chorou. O espaço estava intocado. Os cadernos de escola ainda guardados na prateleira, o travesseiro gasto, o retrato dele criança ao lado da cama. "A senhora nunca mudou nada?" perguntou emocionado. "Nunca. Eu sabia que um dia você voltaria." Arthur entendeu então que aquele era o verdadeiro lar. Não era a cobertura luxuosa, nem os hotéis de 5 estrelas. Era ali, no amor da mãe, que estava o que realmente importava. O despertar de um novo homem. A partir daquele dia, Arthur começou a enxergar a vida com outros olhos. Já não desejava a fama, nem a admiração superficial. Seu maior desejo agora era ser digno do amor que recebia. Com a ajuda de Helena, começou a atender pessoas simples da cidade, oferecendo consultas médicas gratuitas, mesmo de sua cadeira de rodas. Descobriu que ainda tinha muito a dar, mesmo sem andar. E cada sorriso de gratidão que recebia reforçava nele a certeza de que estava no caminho certo. O orgulho, a vaidade e a arrogância ficaram para trás. No lugar deles nascia um homem mais humano, mais humilde, mais verdadeiro. E tudo isso só foi possível porque uma mãe, rejeitada e esquecida, escolheu perdoar e amar sem limites. De volta à cidade natal, Arthur começou a redescobrir um mundo que havia deixado para trás. As ruas simples, as pessoas humildes, os vizinhos que ainda lembravam dele menino.
Tudo isso parecia distante, mas ao mesmo tempo familiar. Era como se estivesse se reconectando com suas raízes. Nos primeiros dias, a adaptação não foi fácil. Sentia vergonha de ser visto em uma cadeira de rodas. Evitava sair de casa temendo os olhares curiosos. Mas Helena, com sua sabedoria simples, sempre dizia: "Meu filho, não se esconda. Você ainda é o mesmo Arthur, só que mais forte agora. Sua luta é sua força." Essas palavras lhe deram coragem. O retorno à medicina. Com o tempo, Arthur percebeu que ainda poderia exercer a medicina. Não precisava estar de pé para diagnosticar, orientar, ouvir e consolar. A medicina não era apenas bisturi ou cirurgias, mas também escuta, atenção e cuidado. Foi então que tomou uma decisão inesperada: abrir um pequeno consultório na cidade. Sem luxo, sem sofisticação. Apenas uma sala simples, com uma mesa, uma cadeira adaptada e alguns instrumentos básicos. No início, muitos moradores ficaram surpresos ao ver o famoso médico, antes estampado em revistas, agora atendendo em uma sala modesta no interior. Mas logo a notícia se espalhou. Arthur está atendendo de graça quem não pode pagar. E as filas começaram a se formar. Homens, mulheres, crianças, todos vinham em busca de ajuda. Arthur os recebia com paciência, escutava cada história, examinava com dedicação. Cada olhar de gratidão devolvia a ele um pouco da dignidade perdida. O orgulho da mãe Helena observava tudo com lágrimas nos olhos. Via o filho renascer diante dela. Já não era o jovem arrogante que a havia rejeitado, mas um homem humilde, disposto a usar sua profissão para fazer o bem. "Esse é o verdadeiro doutor que eu sempre sonhei que você seria, Arthur", dizia ela, orgulhosa. Arthur sorria. Pela primeira vez, sentia que estava honrando os sacrifícios da mãe. O reencontro com a comunidade. Aos poucos, Arthur passou a ser chamado de o médico do povo. Não importava que estivesse em uma cadeira de rodas. Para aquela comunidade, ele era um verdadeiro herói. As pessoas levavam frutas, pães, verduras como forma de agradecimento. Uma senhora simples lhe disse: "Doutor, eu não tenho dinheiro, mas trouxe esses ovos da minha granja. É pouco, mas é de coração." Arthur recebia cada gesto com humildade, diferente de antes, quando só aceitava presentes caros e convites luxuosos. Agora via valor no que era sincero e verdadeiro. A transformação interior. Numa noite tranquila, enquanto observava o céu estrelado da varanda, Arthur confidenciou à mãe: "Mãe, sabe o que eu descobri? Que eu nunca fui tão médico quanto sou agora. Antes eu trabalhava para ter status, para ser reconhecido. Hoje eu trabalho para servir. E é isso que me faz feliz." Helena sorriu, acariciando-lhe os cabelos como fazia quando ele era criança. "Eu sempre soube que dentro de você havia um coração bom. Só estava escondido atrás de tanta vaidade. Agora Deus trouxe à tona o que você tem de melhor." Arthur sentiu um nó na garganta. Percebia que todo o sofrimento, por mais doloroso que fosse, havia servido para lapidar sua alma. O silêncio de Camila. De vez em quando lembrava-se de Camila. Descobrira, através de notícias, que ela havia se casado novamente, com um empresário rico. Não sentia mais raiva, apenas uma estranha indiferença. Percebeu que, na verdade, nunca fora amor o que ela ofereceu, mas interesse. Em contrapartida, olhava para sua mãe e entendia. O amor verdadeiro sempre estivera ali, esperando pacientemente por ele. A gratidão renascida. Certo dia, Arthur disse à mãe: "Mãe, eu não sei como agradecer tudo o que a senhora fez por mim. Eu sei que nada do que eu fizer vai apagar os anos em que te rejeitei." Helena segurou sua mão e respondeu: "Não precisa me agradecer, Arthur. O amor de mãe não espera retorno.
Mas se você quiser mesmo me dar algo, viva a vida com dignidade. Isso já é o suficiente para o meu coração. Arthur chorou diante dessas palavras. Agora compreendia o quanto havia desperdiçado tempo buscando a admiração do mundo, enquanto ignorava o amor mais puro que já existiu. O renascer da esperança. Com o passar dos meses, Arthur não apenas se firmou como médico do povo, mas também como exemplo de superação. Jovens iam até ele em busca de inspiração. Pacientes o viam como símbolo de esperança. E até os antigos colegas começaram a ouvir falar do doutor que nunca desistiu. Mas, mais do que os elogios, o que importava para ele era a paz que sentia dentro de si. Uma paz que vinha do perdão, do amor e da reconciliação com a mãe. Era como se finalmente estivesse vivendo o verdadeiro propósito de sua vida. Os meses se passaram e o pequeno consultório de Arthur já não comportava a quantidade de pessoas que vinham em busca de ajuda. A notícia do médico do povo se espalhou não apenas pela cidadezinha, mas por toda a região. Jornais locais começaram a escrever matérias sobre o renomado cirurgião, que agora atendia de graça os pobres. Uma emissora de televisão enviou uma equipe para entrevistá-lo. Arthur, no entanto, relutava. Não queria voltar aos holofotes, mas acabou cedendo quando percebeu que a reportagem poderia atrair doações de medicamentos e recursos para atender ainda mais pessoas. Na entrevista, o repórter lhe perguntou: Doutor Arthur, o que o motivou a abandonar uma carreira de luxo e sucesso para vir atender numa cidade pequena, sem cobrar nada? Arthur respirou fundo, olhou para a câmera e respondeu: Eu descobri que ser médico não é sobre status, fama ou dinheiro. Ser médico é sobre cuidar. E eu aprendi isso com a minha mãe, que nunca mediu esforços para cuidar de mim, mesmo quando eu não merecia. Se hoje eu sirvo as pessoas, é porque antes fui servido com amor por ela. Helena, que assistia à entrevista da varanda, chorou em silêncio. Seu coração transbordava de alegria. O reconhecimento verdadeiro. Depois da reportagem, doações começaram a chegar. Médicos jovens se voluntariaram para ajudá-lo. Farmácias enviaram remédios. Até uma ONG entrou em contato oferecendo equipamentos para adaptar melhor o consultório. Pela primeira vez, Arthur via sua fama crescer não por vaidade, mas por causa do bem que estava fazendo. E isso o preenchia de uma forma que a antiga vida nunca conseguiu. O reencontro inesperado. Mas a fama também trouxe fantasmas do passado. Um dia, ao sair do consultório, Arthur encontrou Camila encostada em um carro importado. Estava bem vestida, maquiada, com o mesmo ar de superioridade que sempre tivera. Arthur, disse ela num tom ensaiado. Eu vi sua entrevista. Você realmente mudou. Ele a observou em silêncio, sentindo um misto de surpresa e indiferença. O que você está fazendo aqui, Camila? Perguntou com serenidade. Ela deu um suspiro dramático. Eu pensei que talvez pudéssemos recomeçar. Eu errei em te deixar. Mas vendo você agora, percebo que ainda temos chance. Arthur sorriu, mas não de ironia. Um sorriso calmo, maduro. Camila, eu não te guardo mágoa. Mas o que tínhamos não era amor. Era interesse, vaidade. Você não quis ficar comigo no momento mais difícil. E está tudo bem. Hoje eu tenho algo muito maior. Paz, propósito e o amor de quem nunca me abandonou. Camila tentou insistir, mas Arthur foi firme. O tempo me mostrou o que é verdadeiro, e o que é verdadeiro nunca te abandona. Ela abaixou a cabeça, percebendo que havia perdido algo que dinheiro nenhum poderia comprar. A consagração do novo Arthur. Os dias seguintes só reforçaram a transformação. Arthur passou a ser convidado para palestrar em universidades de medicina, contando sua história de superação e humildade. No início, recusava, achando que não tinha nada a ensinar, mas Helena o encorajou.
Meu filho, sua vida hoje é uma lição. Conte sua história. Inspire os outros. E assim ele fez. Em cada palestra, em cada entrevista, falava sobre o valor da empatia, do cuidado com os mais vulneráveis e, acima de tudo, sobre o poder do perdão. Os jovens o aplaudiam de pé. Muitos choravam ao ouvir a história do médico que havia perdido tudo, mas renascido pelo amor da mãe. O orgulho supremo de Helena certa noite, ao voltar de uma palestra, Arthur encontrou Helena sentada na varanda, olhando as estrelas. Ele se aproximou, colocou a mão sobre a dela e disse: Mãe, todo o reconhecimento que recebo hoje não é meu, é seu, porque tudo o que sou, aprendi com a senhora. Helena sorriu com os olhos marejados. Meu filho, o maior prêmio que eu já poderia receber é te ver feliz. O resto é apenas detalhe. Arthur a abraçou forte. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que havia cumprido sua missão de filho. Honrar a mãe que lhe dera tudo. O eco do verdadeiro amor. A fama de Arthur se espalhou por todo o Brasil. Mas, para ele, o mais importante era a simplicidade da vida, ao lado da mãe. Não havia mais mansões, festas luxuosas ou champanhes importados. Havia café coado na hora, cheiro de bolo no forno e conversas demoradas na varanda ao cair da tarde. E no coração de Arthur, uma certeza. A vida havia lhe tirado as pernas, mas lhe devolvido a alma. O tempo parecia correr mais rápido naqueles dias. Arthur estava cada vez mais realizado com sua nova vida, cercado de pessoas simples, alunos de medicina que o admiravam e, acima de tudo, da presença amorosa de Helena. Mas a idade não perdoava. Helena já passava dos 75 anos. Seus cabelos estavam completamente brancos. Sua pele enrugada contava histórias de lutas. E o corpo começava a cobrar a conta de tantos anos de esforço. Ainda assim, ela não perdia a doçura no olhar, nem a força nas palavras. Arthur, atento como nunca fora antes, começou a perceber pequenos sinais. A tosse que não passava, a dificuldade em subir a escada, a respiração ofegante após tarefas simples. Seu coração se apertava cada vez que a via assim. Mãe, por que não faz uns exames completos? Insistiu um dia com preocupação. Helena sorriu, tentando disfarçar. Ora, meu filho, eu só estou velha. Isso não tem cura. Tem sim. Se for algo que possamos tratar, vamos tratar. Por favor, faça isso por mim. O diagnóstico temido Helena cedeu. Arthur a levou até a capital para realizar os exames. Quando os resultados chegaram, o mundo de Arthur pareceu desabar. Um problema cardíaco avançado, que exigiria cuidados imediatos. Ele, médico renomado, que já salvara tantas vidas, agora se sentia impotente diante da fragilidade da mulher que mais amava. Doutor Arthur, disse o cardiologista, amigo antigo. Ela precisa de acompanhamento constante. O coração dela está fraco, mas com cuidados pode viver ainda bons anos. Arthur agradeceu, mas ao sair do consultório, lágrimas escorreram por seu rosto. Helena percebeu, segurou a mão do filho e com serenidade disse: Meu filho, não chore. A vida é assim. Eu já vivi o suficiente para ver você renascer. E isso é a maior recompensa que Deus me deu. O filho que agora cuida da mãe daquele dia em diante, Arthur se dedicou inteiramente aos cuidados da mãe. Aprendeu a preparar os remédios nos horários certos, ajustava a dieta, media a pressão e acompanhava cada detalhe. À noite ficava em vigília, atento a qualquer sinal de desconforto. Helena sorria ao vê-lo tão dedicado. Quem diria, hein? O menino que eu cuidava agora cuida de mim. Não, mãe. Eu ainda sou seu menino. Só estou tentando devolver uma parte do que a senhora fez por mim. As lágrimas dessa vez eram de gratidão. O susto. Certa madrugada,
Arthur ouviu um barulho no quarto de Helena. Correu com as rodas da cadeira deslizando pelo corredor. Ao entrar, encontrou a mãe caída ao lado da cama, respirando com dificuldade. Mãe! Mãe, aguente firme! Ele gritou, tentando manter a calma. Com a ajuda de vizinhos, levou-a rapidamente ao hospital. Enquanto aguardava no corredor, sentado em sua cadeira de rodas, Arthur chorava como uma criança, as mãos tremendo, o coração em pedaços. Meu Deus, não tire minha mãe de mim. Ela é tudo o que tenho. Eu ainda não fiz o suficiente. Ainda não a abracei o bastante. Ainda não pedi perdão por todos os anos em que a deixei só. Por favor, me dê mais tempo. O milagre silencioso. Horas depois, o médico responsável saiu da sala. Ela está estável. Foi uma crise. Mas conseguimos controlar. Vai precisar de repouso e cuidados ainda mais atentos. Arthur respirou aliviado. Entrou no quarto e viu Helena pálida, mas consciente. Ela sorriu, mesmo fraca. Está vendo, meu filho? Ainda não é hora de eu ir. Deus sabe que você ainda precisa de mim. Ele se aproximou, segurou sua mão com firmeza e disse com a voz embargada: Eu preciso da senhora todos os dias da minha vida. Mas se um dia Deus decidir chamá-la, quero que saiba que foi a melhor mãe que um filho poderia ter. E que eu a amo mais do que tudo. Helena acariciou o rosto dele. E eu sempre vou te amar, Arthur. Aqui e em qualquer lugar. A preparação do coração. Depois daquele susto, Arthur percebeu que precisava se preparar. Não poderia impedir o tempo de seguir seu curso, mas poderia garantir que cada momento ao lado da mãe fosse vivido com intensidade e gratidão. Passou a reduzir palestras, atendimentos e compromissos para ficar mais tempo em casa. Todas as manhãs tomava café com Helena na varanda. Todas as noites lhe contava histórias de quando era criança, e os dois riam juntos como se o mundo fosse apenas deles. Arthur já não tinha medo de nada, exceto de um dia acordar e não encontrar mais o sorriso da mãe. O aprendizado final. A saúde de Helena oscilava. Havia dias bons, em que parecia cheia de energia, e dias ruins, em que mal conseguia se levantar. Mas em todos eles, Arthur estava ao lado, aprendendo o que significava o verdadeiro amor. Cuidar, estar presente, valorizar cada segundo. E ao olhar para ela, entendia que tudo o que vivera, a riqueza, a queda, o abandono, o acidente, a dor, havia sido necessário para conduzi-lo àquela verdade simples. O amor de uma mãe é o maior tesouro da vida. Naquela altura, Arthur já sabia. O maior medo de sua vida não era a cadeira de rodas, nem a solidão, nem o julgamento do mundo. Era apenas perder a mulher que lhe dera tudo sem pedir nada em troca. E no silêncio do seu coração, fazia uma promessa. Enquanto eu respirar, vou honrar cada sacrifício que a senhora fez por mim. O tempo seguia seu curso silencioso, mas implacável. Helena estava mais frágil a cada dia, e Arthur compreendia que cada momento ao lado dela era precioso. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra se tornava único e insubstituível. O pequeno consultório continuava movimentado. Pessoas vinham de todas as cidades próximas para serem atendidas por Arthur, o médico que havia renascido. Mas ele não se importava com os aplausos, reportagens ou elogios. Seu mundo inteiro cabia na casa simples, ao lado de Helena. A rotina de amor. Todas as manhãs, Arthur acordava cedo para preparar o café da mãe. O cheiro de pão fresco e café coado preenchia a cozinha simples. Cada refeição, cada cuidado, era um ritual de gratidão. Helena, sentada à mesa, observava o filho com orgulho silencioso. Você não sabe o quanto me deixa feliz, meu filho. E eu só sei fazer isso porque aprendi com a senhora, mãe. O que eu sou, devo a você.
Eles riam juntos, falavam das lembranças antigas, das histórias da infância de Arthur e dos momentos difíceis que haviam superado. Cada conversa reforçava o laço que o tempo e as dores jamais conseguiram quebrar. O legado de uma vida. Arthur passou a escrever um diário, onde registrava cada detalhe, cada emoção, cada aprendizado. Ele sabia que um dia poderia não ter mais a mãe ao seu lado e queria guardar cada lembrança viva para sempre. Mãe, quero que saiba que mesmo quando não estiver mais aqui, o que aprendi com a senhora vai me guiar. Meu filho, a senhora sempre estará comigo, em cada gesto, em cada palavra, em cada cuidado que eu tiver com o mundo. E assim, Arthur começou a perceber que o maior legado que alguém pode deixar não está nas posses, nas conquistas ou no reconhecimento. Está no amor que se oferece, na vida que se compartilha e no cuidado que se dedica ao outro. A visita de surpresa. Um dia, Arthur recebeu a visita inesperada de alguns jovens médicos que acompanhavam sua trajetória. Queriam conhecer pessoalmente o homem que havia mudado de vida para servir a comunidade. Doutor Arthur, a senhora é incrível, disse uma jovem estudante. Eu ouvi sobre sua história, sobre o cuidado com sua mãe e com as pessoas aqui da cidade. É inspirador. Arthur sorriu, humilde. Eu apenas faço o que qualquer filho faria por sua mãe e o que qualquer médico deveria fazer por seu paciente. Eles ficaram emocionados e partiram, levando consigo o exemplo de dedicação e amor que Arthur vivia todos os dias. A lição final de Helena. Numa tarde calma, Helena pediu para se sentar no jardim da casa. Arthur a ajudou a acomodar-se na cadeira de rodas adaptada, com almofadas para conforto. Ela olhou para o filho, com os olhos cheios de ternura. Arthur, eu sempre soube que você tinha um coração bom, mas agora vejo que se tornou um homem ainda maior. Você aprendeu a amar sem medidas, a perdoar e a valorizar o que realmente importa. Arthur a abraçou, sentindo a fragilidade do corpo dela, mas a força da alma. Mãe, tudo o que faço é por você, por nós e por tudo que me ensinou. Eu prometo honrar cada momento que temos juntos. Helena sorriu, fechando os olhos. E eu estou em paz, porque sei que o verdadeiro amor é eterno, mesmo quando a vida nos separa. A serenidade. Os dias seguintes foram tranquilos, repletos de pequenas alegrias. Helena, mesmo frágil, ainda desfrutava do carinho do filho, das visitas dos pacientes, das manhãs de café e das histórias à tarde. Arthur aprendeu que a vida não precisa ser grandiosa em luxo para ser plena. Basta ser cheia de amor. Certa noite, enquanto olhavam o céu estrelado, Arthur segurou a mão da mãe e disse: Mãe, aprendi que fama, dinheiro e poder não valem nada se não houver amor verdadeiro. O que eu tenho com a senhora é o tesouro mais valioso que alguém pode ter. Helena sorriu emocionada. E eu aprendi que filhos que se perdoam e se tornam melhores do que foram podem transformar o mundo, o ciclo completo. E assim, Arthur finalmente compreendeu a essência da vida. O que realmente importa não são os bens, o reconhecimento ou o prestígio, mas o amor incondicional, a presença constante e a dedicação sem medida. Ele havia perdido tudo e, ao mesmo tempo, ganhara tudo o que realmente precisava. Helena, sua mãe, seu amor maior, continuava ao seu lado, e juntos mostravam que a vida é preciosa quando vivida com empatia, gratidão e perdão. O médico que outrora buscara a glória, agora era admirado não por fama, mas por humanidade. E Helena, sorrindo, sabia que seu filho finalmente havia encontrado a paz que todos merecem. E no silêncio da casa simples, cercada pelo amor e cuidado mútuo, a história de Arthur e Helena se tornou um exemplo eterno. Que o verdadeiro valor da vida está no amor que damos,
nos perdões que oferecemos e nas vidas que tocamos com o coração. Gostou do conteúdo? Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a continuar trazendo vídeos incríveis para você.